Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 24 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu peço que vocês providenciem o caderno de Língua Portuguesa, seu lápis, caneta e borracha para alguma anotação. O assunto da nossa aula de hoje é linguagem formal e linguagem informal. Os objetivos propostos para esta aula são: conhecer os registros formais e informais da língua portuguesa, utilizar corretamente a linguagem, adequando-a às mais diversas situações de formalidade e informalidade. Vamos ler a seguinte construção textual. Galera, domingo vai ter um churras na minha casa. Quem quiser pode chegar lá. Só levar bebida e carne. Conto com vocês. Vai ser muito louco. Muito bem, né? O que a gente vê aqui nessa mensagem? Nós estamos vendo 3 amigos que estão combinando um churrasco para o final de semana. Como eles são 3 amigos, eles têm uma proximidade, eles têm uma intimidade e, por essa razão, eles estão usando uma linguagem mais solta, né? Uma linguagem que a gente chama de linguagem coloquial e que essa linguagem ela é perfeitamente permitida quando se tratam de relações mais informais, né? Então, eu não preciso ser formal o tempo todo. Então, você observa nessa construção aqui que a gente já normalmente na nossa fala cotidiana tem o hábito de suprimir o R dos verbos. Então, eu vou comer, eu vou estudar, eu vou ler, né? E a gente acaba suprimindo esse R, isso na nossa fala do dia a dia, que também é uma fala bastante coloquial. Então, aqui a gente observa que ele suprimiu o R do verbo ter, né? Do quiser, do chegar, do levar. Aqui é uma escrita, né? Se isso fosse, por exemplo, uma mensagem de texto, ele usaria ali uma abreviação do vocês, né? O ser também, ele acabou suprimindo o R, né? Do verbo ser. E isso, então, é perfeitamente, né, compreensível e pode ser utilizado tranquilamente nas nossas conversas, nos nossos diálogos mais informais, né? Então, as linguagens formal e informal, elas são variações da nossa língua, né? A nossa língua não é uma coisa parada, uma coisa morta, muito pelo contrário, a nossa língua ela é viva, ela está sempre em transformação, em construção, tá? Então, essas linguagens, né, formais ou informais, são variações que a nossa língua sofre. Por quê? Porque a nossa língua ela é utilizada por milhões de pessoas, né? Em diversas regiões do nosso país, em diversas situações de comunicação. A linguagem informal, ela é usada em momentos com a família e amigos, por exemplo, né? Já com superiores, né? Daí nós já devemos usar o que é uma linguagem mais formal, né? Ou eu vou ter que falar com alguma autoridade, vou usar uma linguagem mais formal, ou seja, eu tenho que ser capaz de adequar a minha língua à medida em que eu for utilizá-la de acordo com a circunstância de utilização dessa língua, né? Dessa forma, nós podemos concluir que a linguagem formal e a linguagem informal, ela é aplicada em diferentes contextos de comunicação. Para fazer o uso correto da linguagem formal e informal, é necessário que o falante da língua ele saiba encaixar a fala nos diferentes contextos comunicativos. Então, como eu já exemplifiquei, se está numa conversa íntima, com familiares, com amigos, está numa situação mais informal, não tem necessidade nenhuma de você ser formal, né? Então, você vai empregar uma linguagem mais coloquial.
Agora, você precisa redigir um documento, né? Tudo aquilo que a gente tiver que passar para o papel, fazer de forma escrita, principalmente quando for um documento oficial, um documento que se dirige a alguma autoridade, alguma reivindicação, um requerimento, aí eu vou ter que saber empregar o que, gente? O padrão da nossa língua, né? Que seria a língua formal. No exemplo que eu dei anteriormente, então, né, que a gente já comentou, né, do convite aos amigos para um churrasco, nós podemos observar que o rapaz ele fez uso da linguagem informal, que também é chamada de linguagem coloquial, né? Informal ou coloquial, é a mesma coisa, tá? E que essa linguagem informal ou coloquial, ela representa o que, gente? A linguagem cotidiana, aquela que a gente usa no dia a dia e que é mais espontânea ou que é mais regionalista, dependendo da região, né? Despreocupada com o quê? Com as normas gramaticais. Então, se eu estou conversando com os meus amigos, eu não estou preocupada se eu estou empregando o verbo corretamente ou se eu comi o R do verbo na hora de falar, né? Então, é uma conversa, é um diálogo mais espontâneo, com menos preocupação com normas gramaticais. Essa linguagem, ela é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares e em momentos de descontração. Então, vai anotando aí, né? Por quê? Porque o emprego da língua vai depender da sua capacidade de saber diferenciar os diversos contextos de utilização da nossa língua. Características da linguagem informal. Então, a linguagem informal, ela não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, né? Há uma despreocupação com isso. Ela utiliza vocabulário simples, expressões populares, coloquialismos. Ocorre também, né, pode ocorrer uso de gírias, palavrões, palavras inventadas, onomatopeias, que são as palavras que a gente usa para representar um som, gestos, aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, como por exemplo, se, pra, o tá, né? O também, o depois, que daí já entra mais nessa linguagem informal, mais propriamente, né, das redes sociais. Está sujeita a mudanças regionais, culturais e também sociais. Muito bem. A linguagem informal, ela vai ocorrer em que situações? Em conversas do dia a dia, em mensagens de celular, redes sociais. A linguagem informal, ela é usada com nossos familiares, nossos amigos ou pessoas com quem nós temos maior intimidade ou aproximação, ok? Então, essas informações elas são importantes porque elas vão ajudar você, aluno, a diferenciar a linguagem formal da informal e saber que essa linguagem não é errada, mas ela é apropriada em algumas situações, dentro de alguns contextos, e ela vai ser inapropriada dentro de outros contextos, certo? Exemplos, então, de usos da nossa linguagem coloquial. Vejam bem, utilização do verbo ter no sentido do existir, né? É muito comum a gente dizer tem muita gente na festa. Quando o correto, de acordo lá com a norma padrão culta, seria usar o verbo existir e não o verbo ter, né? Então, seria mais apropriado dizer existe muita gente na festa, né? E não tem. Mas o tem, ele é coloquial, certo? Não tem problema nenhum você empregar em situações informais. Utilização da próclise no início das frases, gente. O que é a próclise, né? É o pronome oblíquo antes do verbo, né? Então, olha ali, te amo.
né? O correto seria usar primeiro o verbo, depois o pronome oblíquo, porque tem uma regrinha lá na nossa língua que diz que a gente não deve iniciar as frases por pronomes oblíquos. Então, o correto, de acordo com a norma padrão culta, seria amo-te e não te amo. Mas a gente fala te amo porque a gente está usando essa expressão numa situação de coloquialidade. Utilização de a gente em vez de nós. Então, é muito a gente, né? A gente vai, a gente escreve, a gente estuda. E o padrão formal seria usar o pronome pessoal nós. Utilização de palavras abreviadas ou contraídas, né? O tá para o está, o pra para o para, o se para você. Então, são todos exemplos de linguagem coloquial, dessa linguagem informal e que nós utilizamos muito no nosso dia a dia. Também utilização de gírias, palavrões, palavras inventadas, né? Pô, que caô, meu irmão! Então, pô e caô são gírias. Só vai entender uma gíria, de repente, quem faz parte daquele grupo. Tem certas gírias que a gente sabe o significado, mas tem outras que a gente não sabe, tem que fazer parte lá, né, do grupo para saber o significado. Utilização de palavras para articulação das ideias. Que palavras, né? Foi tipo muito engraçado, tipo assim, todo mundo riu. Então esse tipo assim, o próprio né acaba sendo, né, as expressões que a gente usa com mais coloquialismo. E elas estão o tempo todo servindo para quê? Para articular as ideias. Então esse tipo assim, eu estava andando lá na rua. Então isso é um exemplo de coloquialidade da nossa língua. Utilização também de marcas de várias pessoas gramaticais. Você vem ou eu te espero para a gente ir lá. Então essa mistura, né, de pessoas gramaticais é muito comum, porque a dificuldade que as pessoas têm de empregar corretamente, né, pronomes pessoais com seus devidos verbos. Mas isso é coloquial, isso é conversa do dia a dia, então não há problema nenhum. A linguagem coloquial, ela também é chamada de linguagem informal ou linguagem popular. Nada mais é do que a linguagem falada no dia a dia pela maior parte dos falantes brasileiros, tá? É a linguagem usada com os nossos familiares, com os nossos amigos, conhecidos, vizinhos, em situações cotidianas de comunicação, tá? Ou seja, conversas descontraídas, diálogos espontâneos, mensagens no celular, o chat na internet. Então não há necessidade de formalidade nestas situações, tá? Ela é uma linguagem descontraída e espontânea, que responde, gente, a necessidades de comunicação imediatas, certo? Elas acontecem em tempo real, nem dá tempo de pensar e já falei, né? Assim, então, é normal que ocorram algumas incorreções linguísticas, que a gente falou várias situações ali anteriormente. Havendo um maior relaxamento em relação ao que? As regras gramaticais, tá? O que não vai ocorrer na linguagem escrita. Então, na nossa fala, tudo isso é possível. Já na escrita, você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. A linguagem coloquial, ela está sujeita a variações regionais, culturais, sociais, né? Recorrendo ao uso de vocabulário simples, de expressões populares, de gestos que podem acompanhar a fala. Por muitos, ela é considerada como um registro, né, de pouco prestígio e até incorreto, tá? Mas isso não é verdade. A gente não pode dizer que esse registro é incorreto, certo? Ou errado.
A gente não deve usar essa expressão de que é errado, tá? A linguagem coloquial é a expressão viva de uma língua em uso, aquilo que eu falei para vocês no início da aula. A nossa língua, ela não está morta, ela não está parada, ela está viva, utilizada por milhões de pessoas, em diferentes contextos, em diferentes lugares. Então, ela está em transformação o tempo todo, né? Por isso, ela é uma expressão viva da língua em uso. O único inconveniente no uso de uma linguagem coloquial é se o falante ele não souber fazer o que, gente? A transição da linguagem informal para uma linguagem formal quando for o caso. E aí eu digo para vocês que também é um problema que a gente encontra muito nos textos dos alunos. Então ele está habituado, né? Vocês estão habituados a mandar mensagem no celular, né? Daquela forma abreviada, daquela forma coloquial. E na hora que você vai escrever um texto para a professora, você acha que pode escrever dessa forma e daí não pode. Então só vai ser um problema usar a linguagem informal se você não souber fazer a transposição para uma linguagem formal quando for o caso, tá? E aí, qual é o caso, né? Além de fazer texto na escola, quais são outras situações que você vai vivenciar o uso de uma linguagem mais formal? Por exemplo, ao prestar um concurso público, né? Você vai ter que escrever lá um texto, uma redação, entrevista de emprego, vai ter que redigir algum documento oficial. Então, se você não souber o emprego da língua formal, você vai ter um problema ali, né? Porque se você só utiliza o informal o tempo todo e não sabe depois fazer a transposição para outra forma, aí realmente você tem um problema, certo? E precisa corrigi-lo, precisa se inteirar. Por isso essa aula vai te ajudar também a utilizar as duas situações, certo? Vamos ler agora e analisar mais uma construção, só que agora nós temos uma construção de formalidade. Olha só, eu quero ir contigo, tu vais a que horas? Nossa, tá falando difícil por quê? Não estou falando difícil, eu apenas estou exercitando meus conhecimentos linguísticos. Gostaste? Olha só, então são dois amigos, né, se encontraram lá em alguma situação e estão conversando. Aí, né, o rapaz resolveu ser extremamente formal com a moça e ela estranhou. Nossa, você está esquisito hoje, está falando assim desse jeito, por quê? Então veja que numa situação cotidiana, numa situação de maior intimidade que a gente tem com as pessoas, realmente soa estranho ser extremamente formal, né? Mas ele está, então, sendo muito formal aqui, numa situação que não exigiria tanta formalidade assim. A norma culta, ela se refere ao conjunto dos padrões linguísticos que são usados habitualmente pela camada mais escolarizada da população. Quer dizer, quem estuda mais, né, quem conseguiu estudar mais, vai acabar utilizando essa norma mais culta. Define-se então como a variação linguística utilizada por pessoas que vivem aonde, gente? Meios urbanos, que possuem elevado nível de escolaridade, em situações formais, né? E situações mais monitoradas de comunicação, tanto comunicação falada quanto a comunicação escrita. A linguagem formal, que também é chamada de linguagem culta, ela é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores. Então, eu vou me comunicar com alguém com quem eu não tenho intimidade, eu não tenho familiaridade, né? Ou existe uma situação de ser uma pessoa que ocupa um cargo maior que eu, existe uma situação de hierarquia, ou é uma autoridade, né, de repente da minha cidade, de algum lugar. Então exige o que, gente? Mais respeitabilidade, né? Mais distanciamento nessa comunicação.
Por isso o emprego, então, de uma linguagem mais formal. Eu não posso chegar para o prefeito da cidade falando gíria com ele, certo? Eu tenho que me dirigir a ele de uma forma mais respeitosa, mais cerimoniosa. Já com o seu amigo que anda de skate com você na rua, você pode tranquilamente falar a gíria que você quiser. Então é isso que eu venho falando, saber diferenciar essas duas situações, em quando que eu posso uma, quando que eu posso a outra. Podemos observar, né, nesse exemplo que eu dei anteriormente ali dos dois amigos, tá? Que o rapaz, ele foi extremamente formal com a sua amiga, né? E ela logo estranhou tal formalidade. Por quê, gente? Porque entre eles existe um nível de proximidade que permitiria que ele fosse menos formal, certo? Os textos formais e informais, eles vão diferir quanto à linguagem, também quanto à forma e também o seu contexto, tá? Nós vimos então que um texto formal, ele é formado pela linguagem culta, que ele tem um tom mais impessoal e possui palavras mais rebuscadas. O que são palavras rebuscadas? Palavras mais difíceis, mais elaboradas, aquelas de pouco uso, né? No nosso dia a dia. Palavras que a gente busca lá no dicionário, né? Características, então, da norma culta. Anteriormente, nós elencamos as características da linguagem coloquial. Agora, você vai anotar aí as características da norma culta. Então, ela é usada em situações formais e monitoradas de comunicação. Ela impõe a correção gramatical, ou seja, ela exige, né, o uso rigoroso das normas gramaticais. Ela é uma linguagem cuidada e elaborada, que privilegia a utilização de estruturas sintáticas complexas, ou seja, tudo muito bem certinho, né? Vocabulário rico e diversificado, com clara e correta pronúncia das palavras. Então, ela é muito cuidadosa, né, nesse sentido. É uma linguagem cuidadosa. É o registro ensinado na escola. Veja que interessante, né? A gente está aqui para ensinar você a utilizar a norma culta, certo? Sendo considerado, então, mais erudito e prestigiado, né? Esse tipo de construção linguística. O domínio da norma culta, né, vai refletir principalmente na modalidade escrita. Então, o que eu venho falando, né, como é importante você conhecer as regras gramaticais. Você não vai precisar utilizá-las o tempo todo, principalmente na sua fala. Mas na hora que você precisar escrever, você vai precisar ter esses conhecimentos, tá? Então, como é importante, né, você conhecer, tá? Todas as regrinhas de pontuação, de acentuação, de colocação pronominal, né, dos pronomes, devo colocar antes do verbo, depois do verbo, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, né? São assuntos que a gente ainda vai estudar nas próximas aulas aqui com vocês, alunos do 9º ano, né? Também os tempos e pessoas verbais, entre tantos outros recursos linguísticos que a gente vai dispor, né? Para poder estar construindo, então, um texto dentro da norma culta, né? Sabendo então empregar isso nos mais diferentes contextos, certo? Assim, o que nos ajuda, né, a saber diferenciar essas linguagens e a empregar uma norma padrão corretamente? O hábito da leitura. Se você tem o hábito da leitura, a leitura vai te auxiliar sempre, né, em tudo. Tanto na pontuação, na acentuação, na ortografia, na coesão, na coerência, na diferenciação das linguagens, coloquial, padrão. Então, a leitura ela te possibilita tudo isso. Quanto mais você ler e escrever também,
mais você vai superando todos esses desafios. Momentos em que a linguagem formal ela é aplicada. Então, quando que a gente vai utilizar uma linguagem formal ou vai ver uma linguagem formal sendo aplicada? Em discursos públicos ou políticos, nas salas de aula, conferências, palestras, seminários, audiências, em provas e concursos públicos, né? E aí entra também vestibular, Enem e tudo mais, reuniões de trabalho, entrevistas de emprego, né? Textos escritos como documentos oficiais, cartas, requerimentos, artigos, textos jornalísticos, monografias, que são aqueles trabalhos que a gente faz lá no final da faculdade, textos jurídicos, redações de vestibular, relatórios, né, acadêmicos, científicos, técnicos, enfim, gente, em todo texto e que a situação, né, exija um trato mais formal e o uso dessa norma culta da língua. Então, fiquem atentos, né, em que situações, eu estou exemplificando aqui para vocês várias situações que você deve agir de uma forma e que você deve agir de outra. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Vamos ficando por aqui e nos vemos em breve. Até mais!